E ora, muito bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio 17 e 3 quartos. Pá, pá, para, pá, 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 para, pá, 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 para, pá, pá, pá. Bom, hoje, como podem ter notado, o podcast deixou de ter a câmara. E porquê? Porque eu, como já tinha falado com vocês num dos primeiros podcasts que eu fiz, eu pus-me a pensar. Qual é o conceito de podcast? Um podcast é um programa em que alguém está a castar, ou seja, alguém está a falar, a narrar algo. No caso, sou eu que estou a contar-vos alguma história, a comentar alguma coisa, a dar a minha opinião sobre algo. E então não fazia sentido o vídeo. Já para não falar de que se eu quisesse pesquisar alguma coisa, o facto de eu ter uma câmera implica que eu não possa me virar e estar junto do computador. Eu, neste caso, tenho o computador à minha frente. Estão a ver, se eu quiser pesquisar alguma coisa, eu posso pesquisar. E então, eu achei por bem mudar o conceito do meu podcast. E então, não quero fazer sempre, peço desculpa pelo meu telefone, não quero fazer sempre um podcast com vídeo, mas também não quero sempre fazer com áudio. Por exemplo, se eu tiver algum convidado que queira aparecer, ou seja, que não necessite de ir ver algumas notícias ou coisas do género, eu posso perfeitamente fazer com vídeo. Epá, e é na boa, porque estamos a falar um com o outro, então não preciso de ver nada, não preciso pesquisar nada, então estou à vontade. Agora, sozinho, eu até gosto de pesquisar, gosto de confirmar as cenas que estou a dizer para não dizer porcaria. E então, eu acho que assim fica melhor. Mas comentem aí em baixo. No último caso, a gente faz umas troquinhas, umas coisinhas manhosas e trocamos isso tudo. Bom, hoje, o que é que eu vos queria falar? Para além disso, eu tenho uns temas interessantes que me falaram no meu Instagram. Primeiramente, a Lara Martins pediu-me para falar de bullying. Ok, eu a nível de bullying não posso dizer que tenho um grande historial. Eu nunca sofri muito, eu penso. Mas tem casos. Ou seja, já me aconteceu. E epá, foi para aí do quinto ao sexto ano, digamos assim. Ou seja, com os meus talvez 10 anos, 11 anos, não sei. Pronto, mas por aí. Estávamos no quinto ou sexto ano. É assim, não era bullying tipo porrada e não sei o quê, mas era um bullying muito psicológico. Eu tinha um indivíduo na minha turma que epá, estava sempre com um grupinho de amigos e estavam sempre a mandar boquinhas tipo para o ar e eu sabia que eram para mim, tipo, eu sentia isso. Só que houve uma cena que eu sempre fui bom, que é a nível de controle mental. Ou seja, eu consigo meio que eliminar o que não interessa e focar-me naquilo que interessa. Por isso, eu não ia para casa a pensar nisso, estão a ver? Tipo, na altura, pá, ok, isto é chato. Mas 5 minutos depois, estava no intervalo, já me tinha passado, já estava na boa. Então, eu não posso dizer que tenha sofrido com o bullying, não posso dizer que tenha sido um problema, digamos, muito, muito mau. Mas posso dar uma opinião, porque eu já vi pessoas a sofrerem, já vi pessoas a fazerem, e então acho que posso ter uma opinião formulada, que é, do modo geral é mau, mas também tem vantagens. O bullying ajuda a pessoa que é bullyingada, vamos dizer assim, eu não sei se é mesmo digamos, como é que se diz? Pronto, não sei, mas a pessoa que sofre de bullying, digamos assim, acaba por crescer quando é vítima de bullying. E porquê que eu digo isto? Porque tem que se aprender. Tem que aprender não só a defender-se, caso seja bullying físico, tipo violência. Tem que aprender a ignorar, caso seja bullying psicológico. E tem que aprender a viver com isso, meu. Tipo, a não perder o foco na vida e naquilo que essa pessoa gosta, só por causa dessa pessoa ou pessoas que andam meio que a abusar com ela. Estão a ver? Porque essas pessoas são pessoas incultas, são pessoas que não têm nada por dentro. Estão a ver? Tipo, o que é que vocês ganham em falar mal com outra pessoa ou de outra pessoa a alguém? Nada. Tipo, inferiorizar essa pessoa, o que é que vocês ganham com isso? É pá, nada. Eu juro-vos, eu falo mais mal com os meus amigos do que com pessoas que eu não gosto. Sabem porquê? Porque com os meus amigos, eles sabem que é na brincadeira e que é para o seu melhor. Por exemplo, eu às vezes, eu tipo, sei lá, eu não quero estar a expor pessoas, mas eu tenho um dos amigos meus que é pá, que não é tão bom num tipo de matéria.
Eu digo-lhe, epá, não percebes nada disto, vai pesquisar. Epá, e ele fica bué da chateado, tipo, ei mano, não me faças isso e não sei o que. Eu faço porque não sei o que tenho que fazer. Se tu se fores pesquisar, vais aprender. A mesma coisa é, se eu for mau contigo em certas coisas, tu vais aprender a ser melhor nessas coisas. Porquê? Porque como eu estou a criticar isso, tu vais tentar melhorar para eu não criticar. Claro que não é preto no branco, né? Isto é tudo uma escala de cinzentos em que vai do mais escuro para o mais claro. Há bullying que é bom e faz bem. Aliás, bullying nunca é bom, mas que não é tão mau. E há bullying que é mau. Por exemplo, violência eu acho que é 100% mau. Tipo, não vejo vantagens nenhumas em bullying a nível de violência, bullying físico. Mas eu entretanto perdi-me. Eu estava a falar do quê? De vir pessoas a executar e fuck, perdi-me. Ok, mas pronto, vamos mudar de assunto, isto é, vamos voltar para o meu raciocínio anterior, que era, já vi pessoas a executar e a levar com o bullying. As pessoas que executam o bullying pensam e muitas vezes fazem porque acham que é engraçado e que os outros vão fazer. Vocês raramente vão ver uma pessoa que executa bullying a executá-lo noutra pessoa se forem só os dois. Por exemplo, eu sou o bully e um amigo meu, um conhecido meu, é a pessoa que sofre de bullying. Se eu estiver sozinho com ele, epá, eu acho que nunca vai existir, ou se existir não é tão forte. Porque geralmente o bully, digamos assim, tenta sempre mostrar-se superior em relação aos colegas ou que tem dominância sobre essa pessoa, consegue controlá-la até certo ponto. Por exemplo, o clichê do bullying, digamos assim, muitas vezes é como nos filmes mostra, dá-me o teu lanche, estás a ver? Ou tipo, fecho na casa de banho, molho-te a cara, estão a ver? Tipo, esse tipo de cenas. Mas isso, eu acho que isso já não existe tanto. Tipo, esse clichê já não existe tanto. Hoje em dia, o bullying é mais matreiro, é mais... Como é que eu posso dizer? É mais psicológico. Porque muita gente, hoje em dia, tem uma mente muito fraca em certos pontos. Então, os bullies, no caso, eu acho que eles acabam por tentar ferir mais essa parte cognitiva do que motora. Ou seja, para a pessoa ter medo de sair e não medo de enfrentar. Eu não sei se estou-me a fazer entender bem. Mas o que eu quero dizer com isto é, os bullies afetam mais a vossa maneira de pensar do que a vossa maneira de agir. Ou seja, não vão à luta, vão ao piropo, estão a ver, vão tipo... Não sei se piropo é a palavra ideal. Vão tipo... eu acho que vocês já perceberam. Estão a ver, vão tipo mais ao abusar, ao falar de... Estão a ver, mais na área não física. E então, o que é que eu acho que se tiverem a sofrer de bullying devem fazer? Eu acho que, por muito clichê que isto seja, o melhor é mesmo contar. Falem com alguém que tenham confiança. Eu não digo os pais, porque eu percebo que os pais às vezes é difícil falar desse tipo de assuntos. Mas, por exemplo, há aquele professor bué da fixe que vocês têm, que veem que não sai nada dali, peçam conselhos. Vão falar com a vossa psicóloga da escola. A psicóloga da escola está abrangida por uma lei de sigilo e ela não pode falar a não ser que seja caso de vida ou morte. Ou seja, se for uma questão de bullying, ela não vai falar nem com o bully, nem com os vossos pais, nem com ninguém. Então vocês estão à vontade para falar sobre esse tipo de assuntos que muitas vezes prejudicam o vosso dia e até mesmo o vosso percurso escolar. Porque eu penso, tipo, se vocês estiverem a ter uma aula de matemática e tiverem sempre a levar com papéis ou com toquezinhos, por exemplo, na nuca, vocês não se conseguem concentrar e vão para casa a pensar nisso e é bué da chato. E acreditem, não sofram de bullying, não se deixem fazer vítimas. E com isto enchemos chouriços 8 minutos e 50 do podcast. Bom, eu tenho mais um tema que gostava de falar, que neste caso ninguém me pediu para falar, mas que apetece-me falar sobre isto, que eu vi hoje uma notícia que diz que pelo menos 17 países têm protesto na sexta-feira. E isto porquê? Por causa do clima. O título da notícia que eu vi é Greve Global pelo Clima leva nova onda de manifestantes às ruas contra mudanças climáticas. Ou seja, as pessoas estão a manifestar-se devido às alterações climáticas. Eu decidi falar disto para já porque eu este ano estou no 12º ano, como já disse, e vou ter que fazer um trabalho sobre as adaptações às alterações climáticas e então tive que pesquisar sobre o assunto. E vou dar um golinho de água. Tive que pesquisar sobre o assunto. E então, eu deparei-me com esta notícia de um site todo esquisito, obviamente, .com.br,
que diz que houve uma greve global e protestos em mais de 150 países nesta sexta-feira. E o que é que eu acho sobre isto? Eu acho que é uma boa ideia estas pessoas pensarem nisso, mas é uma má ideia estarem a perder trabalho, a perder escola, né? Porque também houve menores a fazer, e, e, e não vai mudar o ambiente. Se for preciso, por exemplo, eu estou aqui a ver aqui fotos desta manifestação. As pessoas estão com cartazes de cartolina, de papel, e até alguns de plástico. Estou aqui a ver aqui um garrafão. Opá, está bem que seja para um disfarce, mas mesmo assim, este tipo de pessoas, por muito que apoie o ambiente, está a fazer pior ao acreditar nestas manifestações. Estão a ver? Porque vai chamar intervenção da polícia e etc. Vai chamar repórteres, vai chamar todo o tipo de gente que acaba por poluir ainda mais. Então, o que é que eu acho? Em vez de se fazer este tipo de greves e manifestações, eu acho que o que se deve fazer é passar à ação. E não com manifestações. Em coisas simples. Por exemplo, aqui fala do clima e das mudanças climáticas. O que é que neste momento altera mais as mudanças climáticas? É o efeito estufa. Se forem ver assim, o aquecimento global, etc., provocado por efeito estufa. E o que é esse efeito estufa? Como é que é causado esse efeito estufa? Isso tem a ver com uma coisa que é a decadência ou degradação da camada de ozono. Eu não vou estar aqui com uma aula de biologia, mas basicamente isto tem a ver com a emissão não só dos aerossóis, dos sprays e esse tipo de coisas que prejudica bastante e deteriora, eu acho. Destrói as moléculas de ozono, mas também com as poluições a nível de fábricas, da produção de plásticos e desse tipo de coisas. Então, o que é que se pode fazer para melhorar isso? Desodorizantes, passa a roll-on. Os carros. Em vez de usarem combustíveis fósseis, comprem carros elétricos ou híbridos, que são menos poluentes. E agora vão-me dizer, mas as baterias poluem muito mais nos carros elétricos do que a gasolina produz. Isso não é bem assim. As baterias são muito poluídas, são muito tóxicas, digamos assim, são muito mais para o ambiente por causa da extração do lítio e do níquel e desse tipo de metais pesados. Aliás, se não me engano, deixem-me só aqui confirmar. Ok, temos aqui baterias de automóvel, por exemplo, para ver as composições. Ora, uma bateria de automóvel é feita, pode ser a bateria de acumulador ou a bateria de chumbo, certo? E usa bastante ácido sulfúrico e óxido de chumbo. Sendo que o chumbo, símbolo químico Pb, é um metal super pesado. Para terem noção, o chumbo era o que antigamente se usava para chumbar os dentes e hoje em dia já se usa a resina, já não se usa sequer o chumbo porque é tóxico. É um metal pesado. E quando entra, o metal pesado já não sai do corpo. É a mesma coisa que o mercúrio. Ou seja, se vocês ingerem, já não sai. Ou seja, não é só tóxico para o ambiente, também é para vocês. E o ácido sulfúrico, pronto, é um ácido super ácido, digamos assim. Tem um grau de acidez bastante baixo, bastante alto. pH bastante baixo. E estas baterias, para serem produzidas, têm que se fazer diversas reações químicas, tipo semi-reação do cátodo, do anodo, etc. E estas reações são bastante poluentes. Não sei se vocês já deram este tipo de matérias na escola, mas isto polui, é verdade. Então, por exemplo, o carro 100% eletrónico vai poluir mais, elétrico, não é eletrónico, elétrico, vai poluir mais a ser produzido do que um carro a combustão, ou seja a gás, seja gasóleo, gasolina, seja o que for. Pronto. E então, porquê que muitas vezes a malta não defende os carros elétricos? Por causa disso. Mas depois, uma bateria tem uma vida útil de aproximadamente 10 anos. 10 anos dá para vocês pouparem bué litros em combustível. Mas tipo, bué mesmo. Imagina, uma pessoa que vá para um trabalho que consuma, sei lá, 20 litros de gasóleo por dia. Ou seja, por exemplo, o Faro Albufeira. Acho que é mais ou menos, sei lá, eu não faço a mínima. Mas pronto, mas uma pessoa consuma vários litros de gasóleo. Ao fim de, sei lá, 2 anos, já poluiu mais e já emitiu mais gases tóxicos para a atmosfera do que a produção da bateria de um único carro elétrico. Estão a ver? Então, vai acabar por juntar muito mais
poluentes, vai acabar por fazer mais mal ao ambiente a longo prazo do que o carro elétrico. Independentemente do carro elétrico poluir mais de uma só vez. Ou seja, ser mais perigoso a nível momentâneo, digamos assim. Mas pronto, obviamente nem toda a gente tem dinheiro para comprar um carro elétrico. Então, para as coisas simples, diminuir o uso de plásticos. Os supermercados agora, isto é, já desde para aí 2017, decidiram pôr uma lei que é tens que pagar os sacos de plástico ou então não levas sacos. E o que é que essa lei faz? Faz que muitas pessoas se irritem e não queiram comprar sacos de plástico, o que é bom. Mas depois as pessoas vão ter que andar carregadas e etc. E então o que é que eu acho que deve acontecer? Os supermercados devem oferecer às pessoas os sacos de cartão, que são reutilizáveis, ou de cartão ou daqueles de tipo de pano, estão a ver, que dura, são tipo laváveis e etc. Mais um golinho. E então este tipo de movimento reduzia a fúria da população e aumentava a vossa. Diminuía também a poluição, porque as pessoas iam deixar de comprar plástico e iam ter o cartão, o papel, o pano. E então a quantidade de plástico aí já ia ser reduzida. Escovas de dentes, também já há de bambu, que são excelentes e duram bué de tempo. Palhinhas, aliás, já agora um desafio desde o início de 2019, que é o Hold the Straw, que é deixar de usar as palhinhas de plástico e passar a usar apenas cartão ou metal. Sendo metal reutilizáveis, cartão descartáveis. E então, este tipo de movimentos já ajuda, porque imaginem, nós somos atualmente a população mundial, acho que está à volta de 9 milhões, deixa-me lá ver, população mundial, acho que está à volta dos 9 milhões, deixa-me lá ver isto. Não, ok, já subiu 11 bilhões, 11.2 bilhões, não, esperem, esqueçam, 7.7 bilhões em abril de 2019, esqueçam, estava a ver um artigo da Wikipedia.br, por isso, esqueçam. Então estamos com cerca de 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas num planeta. Se todas deixassem de usar aquelas 2 palhinhas por semana que usam, já iam ser 14 bilhões, quase 16 bilhões de palhinhas a menos. Sendo que cada palhinha pesa mais ou menos 10 gramas, vamos pôr assim. Ora, 16 bilhões vezes 10 gramas já ia ser menos 160 trilhões, ou seja, que equivalia a menos 160 milhões, não, pera, já estou todo bugado, 160 milhões, isto mesmo, de quilos de plástico reduzido, 160 milhões de quilos de plástico só por causa das palhinhas. Agora imaginem com tudo o resto, sacos de plástico, isto ia ser multiplicado por 2. Já ia ser 320 milhões de quilos de plástico reduzidos. Copos de plástico, contando quem dera mais 10 gramas, mais 20 gramas, ou seja, vezes 2. 640 milhões de quilos de plástico reduzidos. Sei lá, e já para não falar das cenas maiores. Sei lá, por exemplo, coisas grandes, tipo... não sei, agora não... Vasos de plástico, por exemplo. Se as pessoas optarem por vasos de plástico ter 1 kg, isto seria multiplicado por 10. Já seria 6 bilhões de quilos de plástico por ano reduzidos. Mas isto, uma conta rápida e mal feita, estão a ver? Agora, se isto viesse um bocadinho de todos, não é aquele grupo de 200 ou 300 pessoas a manifestar que vai fazer a diferença. Porque estas manifestações só servem para enfurecer a população e para reduzir a quantidade de horas úteis de trabalho e isso depois vai ganda chatice e pronto, e não vale a pena. Então... é o que eu acho, é a minha opinião sobre isto das greves. E divaguei quase 10 minutos sobre esta cena das greves. Uma coisa que eu queria também falar era a cena das listas da escola. Eu ainda vou falar disto num podcast futuro, mas para já queria falar sobre as pré-formações das listas da escola. Eu este ano estou numa lista, estou no departamento multimédia da lista da minha escola, né, de uma das listas da minha escola, que eu poderei divulgar quando for oficial. E então acontece que já começam a pedir assinaturas, já começam a falar em festas, em montes de cenas que não pode sair daqui por agora. E, as campanhas eleitorais das listas vão ser
Pá, aí em novembro, quase no fim de novembro. Estamos a 27 de setembro. E sim, estou a gravar isto numa sexta-feira. Quando o podcast vai sair? Vou ter tempo de editar? Não sei. E então, já começa isto tudo. Ou seja, a escola agora começa a dividir-se normalmente em duas listas, mas pode haver uma terceira ou uma quarta lista que geralmente nem sequer são notadas. E golinho. Pronto. E então, o que é que isso faz? Faz com que a malta tenha agora que ir a reuniões por causa das listas, tenha que preparar tipo as páginas das redes sociais das listas, com que falar com pessoas para as festas das listas, falar com tipo cenas para t-shirts. Estão a ver, esses trabalhos todos das listas para uma cena de uma associação de estudantes que nem dura um ano, que dura tipo, sei lá, 6 meses, 8 meses. Ora, contanto que isso seja escolhido em novembro, vá, começa a atuar no início de janeiro, vá, que é o segundo período, de janeiro até julho são 6 meses, já, é para aí 6 meses, 7 meses, vá. E será que vale a pena todo o dinheiro investido, todo o dinheiro angariado para isso? Tipo, se esse dinheiro fosse para as escolas, ia ser bem mais útil, na minha opinião. Mas pronto, eu não quero me estender muito mais sobre isto, porque aliás, eu quero falar deste tema num podcast futuro, quando tiver certo que vou mesmo estar na lista e que essa lista vai para a frente. E então é isso. Vocês estão em alguma lista este ano? Vocês vão votar em alguma lista? Essa é uma boa questão para o próximo episódio de 17 e 3/4.